Então, turma, finalmente a gente vai fazer então o teste de significância, né, dos coeficientes da regressão. Então, no caso, a gente vai fazer o nosso teste T, para verificar essas hipóteses. Então, uma abordagem complementar que a gente viu na aula passada, que é o intervalo de confiança, então aqui no teste de hipótese a gente vai estar verificando um valor particular, para verificar se a gente rejeita ou aceita uma hipótese nula. Então, uma abordagem complementar ao intervalo de confiança vai ser fazer esse teste de significância no teste de hipótese, que a gente vai considerar aqui como uma distribuição T de student, ou seja, o teste de T de student. Então, para verificar isso, a gente vai construir dois testes de hipótese. Um primeiro teste de hipótese a gente vai estar verificando o nosso beta 0, e depois o outro intervalo de confiança a gente vai estar analisando para o nosso beta 1. Só bem aqui que é um errinho de digitação, não é um beta estimado, tá bom? É o nosso beta, o verdadeiro valor do beta, em comparação a um valor. Só porque tem esse asterisco aqui? Porque eu estou comparando o nosso parâmetro com qualquer outro tipo de valor. Posso verificar aqui um teste de hipótese onde o beta 1 é igual a 0, e uma hipótese alternativa é que o beta 1 é diferente de 0. Então, eu estou comparando com base na amostra que eu tenho no modelo de regressão que eu fiz. Se eu posso dizer que o verdadeiro valor do parâmetro ele pode ser considerado igual a 0, com grau de confiança, ou diferente de 0. Ah, professor, eu posso colocar então qualquer outro valor aqui? Pode. Você pode colocar qualquer valor. Você pode colocar aqui que ele é igual a 2 ou diferente de 2. Então, esse cara aqui é o beta asterístico que eu botei aqui, é qualquer valor no qual você quer comparar. Só que aqui na economia é muito mais padrão a gente está analisando isso logo se é igual a 0 ou não. Porque se for igual a 0, a gente diz que o nosso modelo de regressão é significativo ou é não significativo. Então a gente tem o nosso modelo de regressão aqui. Vamos supor que nesse nosso caso a gente aceita a hipótese nula. Aceita a hipótese nula, então a gente está rejeitando, né, a alternativa. E a gente chega à conclusão de que o nosso beta 1 estimado é igual a 0. Turma, se ele for igual a 0, poxa, isso tudo vai para 0. A minha variável x não vai explicar y. Então a gente diz que o nosso modelo aqui ele não é significativo. Por outro lado, se simplesmente a gente rejeita a hipótese nula, e com isso aceita aí a nossa alternativa, opa, aqui é diferente, tá? Se a gente aceita essa nossa hipótese alternativa rejeitando a hipótese nula, então o beta 1 estimado ele vai ser o quê? Diferente de 0, nosso verdadeiro parâmetro. Então a gente pode adotar o valor que a gente calculou, que no nosso caso aqui foi 0,724. Então se esse cara, estatisticamente, ele é diferente de 0, perfeito. A gente tem o nosso modelo de regressão, onde expressa um relacionamento entre a nossa variável x, implicando aí numa variação em y. Então o que a gente quer nesses nossos testes de hipótese? Rejeitar a hipótese nula, porque a gente quer que o nosso modelo de regressão, o nosso modelo econométrico, seja significativo. E para isso, a gente vai ter a estatística do teste, o t calculado, tanto em relação ao beta 0 estimado, e o t calculado em relação ao beta 1 estimado. O que vai mudar? Vai mudar o valor do beta 1 que você calcula, né, e o beta 0, e o valor que você está comparando. Bem, se você calcular, construir o teste de hipótese, aonde você está comparando com o valor 0, então aqui vai acabar sendo 0, tá? Então você pode comparar qualquer outro valor. A gente vai começar um exemplo no qual eu não vou comparar com 0, só para vocês verem que dá para comparar com qualquer tipo de valor. Obviamente, se vocês vão comparar com 0 lá na frente, esse asterístico aqui vai para 0, então vai ficar apenas o beta 1 estimado dividido pelo seu erro padrão, tá? Vai ser a raiz da variância do beta 1 estimado. Por quê? Porque aqui a gente vai ter menos 0, né? Que seria o nosso comparativo da hipótese. E ele vai acabar saindo. Então vamos fazer o seguinte, vamos verificar que dado que a gente tem um beta 1 estimado no modelo igual a 0,724, vamos supor que eu quero verificar se eu posso comparar, dizer que é meio. Será que esse meio vai dar certo? Se eu concluir assim, ó, vamos fazer construir nosso teste de hipótese. Se eu fizer uma hipótese nula, que o meu beta 1 é igual a meio, ou então a alternativa de que ele é diferente de meio. Então aqui simplesmente vamos calcular o intervalo de confiança para esse meio, caso o beta 1 fosse igual a meio. Então simplesmente da aula anterior, pega lá o valor que tu está querendo comparar, que é o meio, tá bem aqui. Substitui o t crítico, que foi já dado na aula passada, e também o erro padrão.
A única diferença em relação ao que foi visto na videoaula de intervalo de confiança é que eu estou substituindo aqui por meio. E calculei o intervalo de confiança para esse beta se for igual a meio. Então vejam que ele iria de 0,346 a 0,654. Como o intervalo de confiança feito para o meio não inclui esse nosso valor de 0,724, vejam que ele não chega até lá, tá? O 0,724 está fora desse intervalo. Então, graficamente, o parâmetro estimado que a gente estaria verificando estaria para cá, ó, o 0,724. Seria uma região crítica. Ou seja, eles não têm como ser dito que eles são estatisticamente iguais, tá? E no teste? Isso é que eu estou colocando na abordagem de intervalo de confiança. E no teste? O teste a gente faz lá, vamos calcular. Ter calculado o betão estimado que a gente tem, 0,724, comparado com o meio. Eu estou comparando os dois, tá? Por isso que a gente está colocando ele aqui. Calculando o T, vai dar 3,2. Aí a gente faz o gráfico agora da distribuição. Lembrem que aqui dentro a gente está tendo a nossa região de aceitação da hipótese nula. E aqui nas extremidades a gente tem a região crítica, tá bom? Que a gente rejeita a hipótese nula. E ao verificar o cálculo, o T calculado deu igual a 3,2. Digamos que ele esteja para cá, situado, tá bom? Digamos não, ele está situado para cá na direita. Então ele caiu na região crítica. Essa região crítica, então, a gente chega aí que a gente não tem evidências para a gente estar aí não rejeitando, ou perdão, para rejeitar a hipótese. Então a gente tem evidências para rejeitar a hipótese nula. Então a gente não tem como dizer que o nosso verdadeiro parâmetro ele é igual a meio. Então a gente vai dizer que ele é o quê? Diferente de meio, porque a gente rejeitou a hipótese nula por ter caído na região crítica. Então aqui tem o texto, né? Se vocês quiserem apertar pausa, vai dar para ver. Mas o que é mais interessante? O mais interessante é a gente testar se esses parâmetros estimados eles vão ser ou não incluídos no modelo. Então, a gente vai testar a significância daquele nosso beta asterístico ser igual a zero. Que aqui a gente verifica um pouco mais de relevância em relação a isso, como eu expliquei no início. Então, simplesmente, essa hipótese aqui, se a gente for tratar de fazer o teste para o beta zero, então reescrevendo aqui, vamos reescrever novamente. Vocês têm que se cansar de eu ficar reescrevendo esse modelo de regressão. Então, a gente tem o nosso modelo beta zero estimado mais betão estimado vezes x. Se eu realizar esse nosso primeiro teste de hipótese, onde o beta zero igual a zero ou diferente, simplesmente, se a gente aceita a hipótese nula, que ele é igual a zero, eu vou ter um modelo de regressão, bem aqui estimado, vou ter um modelo de regressão onde esse meu beta zero ele vai ser igual a zero. Então eu não vou ter ele no modelo, tá? Então ele só vai ficar sendo o betão estimado vezes x. E esse é o caso aqui de uma regressão que passa pela origem, tá? Isso aí a gente ainda vê nas próximas aulas. Mas já antecipo, não temos interesse em retirar o beta zero mesmo que ele dê igual a zero. Porque lá na aula, quando eu fizer de regressão que passa na origem, vocês vão ver que tem várias implicações de retirar esse beta zero. Então, geralmente a gente deixa mesmo, não tem problema não. Tem mais ganhos deixar do que retirar. E o beta zero, e o teste de hipótese para o beta 1 estimado, ele verifica o seguinte: se eu aceito a hipótese nula, o meu modelo de regressão não é significativo, porque eu acabei de aceitar ele. Se ele for igual a zero, então não vamos ter o termo x impactando ou explicando y. Então a gente quer rejeitar. Então quando eu estiver falando na aula, o parâmetro é significativo, é porque eu vou estar dizendo que eu estou rejeitando a hipótese nula. Porque se eu estou dizendo que o modelo ou o meu parâmetro estimado é significativo, é porque ele é diferente de zero. Eu estou adotando então a nossa hipótese alternativa. Então veja que a gente tem aqui alguns termos, né? Pois se o teste resultar em ser não significativo, ou seja, não rejeitar a hipótese nula, a regressão não terá um intercepto, e nesse caso será visto no próximo capítulo. Como eu falei para vocês, eu ainda vou estar dando nas próximas aulas. E o item B? Então, fornece informação sobre a validade do modelo de regressão. Então eu quero rejeitar a minha hipótese nula. Vamos construir, né, o nosso teste. Então, como o valor zero não está contido no intervalo de confiança, como eu já falei para vocês lá no finalzinho da aula de intervalo de confiança, a gente já sabe que o parâmetro não pode assumir valor zero com 95% de probabilidade. Isso para a gente testar o nosso beta 1. Então, fazendo agora a verificação dessa nossa hipótese, vamos fazer o teste. Então, simplesmente vamos fazer novamente o cálculo da estatística T.
Mas agora a gente substitui no nosso beta 1 asterisco o valor 0. E esse 0 ele vem lá do nosso teste de hipótese, não esqueça. Eu estou fazendo então o meu beta 1 igual a 0. E esse carinha está vindo daqui, tá? Só substituindo. E o t calculado deu 10,343. Basta a gente verificar isso aí no intervalo, no teste, que o t crítico, ele é 2,200 e... Pô, agora eu vou... Não sei se é 201 ou 202. Deixa eu ver, voltar aqui, que eu não lembro mais. É, 201. Vou fazer o gráficozinho para visualizar isso daí, ó. Bonitinho. Vocês vão ter aqui o t crítico, seria menos 2,201, e aqui 2,201. O nosso valor calculado do teste foi 10. Ó. Esse 10 está bem para cá, ó, na região crítica de rejeição da hipótese nula. Lembra que ele tinha que cair aqui dentro, tá bom? Como ele está na região crítica, na rejeição da hipótese nula, então a gente rejeita que o nosso parâmetro estimado é igual a 0. A gente vai rejeitar isso aqui. Vai dizer que o nosso parâmetro ele é significativo, tá? Então, da mesma forma, agora fazendo o teste para o beta 0, mas agora comparando ele igual a 0, refaz, então substitui no lugar do nosso asterisco, no beta 0 asterisco, o valor de 0. E refazendo, a gente vai ter um valor do t calculado de 0,01 ou 0,013. Novamente, for verificado isso aqui no gráfico, então a gente tem bem aqui, novamente o 2,201, que é o nosso t crítico, a 5% de significância. E aqui também ele, né? Mas aqui ele vem com sinal negativo. E aqui no meiote é o 0, ou seja, é a distribuição simétrica em torno do 0. Esse t calculado é 0,01, então ele está bem aqui, ó, dentro da minha região, ó, de aceitação da hipótese nula. Então, nesse caso, eu estaria aceitando a minha hipótese nula, no qual o beta 0 estimado é igual a 0. Como eu disse, na próxima aula, quem falar sobre regressão que passa na origem, a gente detalha um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas nesse caso, sim, a gente estaria adotando que o beta 0 é igual a 0. E aqui, a gente tem também como alternativa verificar o nível de significância. Professor, o que seria esse nível de significância exato, ou comumente chamado valor P, ou P-valor, tá? Simplesmente, para fazer esses nossos testes de significância, a gente toda vez tem que estar adotando aí um T calculado e um T crítico. E esse T crítico vai ser a nível de 5%, 1%, 10%. Então a gente tem que ficar toda vez fazendo esse tipo de comparação, tá? E a escolha desse nível de significância, a gente vai estar mudando a nossa interpretação do teste. Então a gente vai ter vários testes, T calculado com nível de significância. E se a gente pudesse fazer isso de uma forma mais sucinta, né? Uma forma que ganhasse também até um pouco mais de tempo. Então, no entanto, mesmo após decidir sobre uma alternativa apropriada, vai ter um componente de arbitrariedade na abordagem clássica, que vai resultar na necessidade de escolher o nível de significância, tá? Como eu acabei de falar para vocês. Sendo assim, em vez de fazer o teste com diferentes níveis de significância, é mais interessante simplesmente a gente fazer o seguinte, ó. Dado o valor observado da estatística T, qual é o menor nível de significância a qual a hipótese nula seria rejeitada? Olha lá, simplesmente ao invés de a gente estar frisando 1, 5 e 10%, eu posso estar respondendo essa pergunta, poxa, então qual é o menor nível de significância que eu poderia estar adotando? Porque a gente verificou que a 5% a gente tem uns resultados. Se adota 10%, tem outros. E esse nível de significância que pode ser adotado, a gente vai ser aí atribuído como o p-valor. O p-valor, ele sendo uma probabilidade, tá bom? Ele vai estar entre o intervalo 0 e 1. E o que é esse nosso p-valor, né? Ele simplesmente vai estar aí verificando a força e a fraqueza da nossa evidência empírica contra a hipótese nula. Então, se eu tiver um p-valor alto, então ele está aí o quê? Indicando que a nossa probabilidade sendo alta, ele indica que a gente não tem evidências para rejeitar a hipótese nula. Então, se eu tenho uma probabilidade alta, ele está associado à hipótese nula, então a gente não rejeita. Agora, se esse p-valor for pequeno, então a gente não tem grandes evidências para se aceitar a hipótese nula, porque a probabilidade dele vai ser pequena. Então, olha lá. Então, ele vai ser uma probabilidade de observar uma estatística T
tão extrema quanto aceitaríamos se a hipótese nula fosse verdadeira. Em outras palavras, né? Significa então que p-valores pequenos são evidências contra a hipótese nula, e p-valores grandes fornecem pouca evidência contra a hipótese nula. Então, como é que a gente faz isso em relação ao nível de significância? Se a gente adotar um alfa, que é um nível de significância qualquer, e a H0 ela vai ser rejeitada apenas se eu tiver um p-valor menor que o meu nível de significância. Ou seja, eu frisei que eu quero um nível de significância de 5%. 5%, esse alfa, é a mesma coisa, tá bom? Se eu quisesse adotar ele em número decimal, 0,05. Então, se o meu p-valor for menor que o meu nível de significância, então eu tenho aí simplesmente um indicativo de rejeitar a minha hipótese nula, porque essa probabilidade é pequena para aceitar ela. O ponto que se eu tiver uma probabilidade, um p-valor maior que esse nível de significância, então eu tenho uma probabilidade que ele está o quê? Indicando eu aceitar a minha hipótese nula. Ele favorece a aceitação da hipótese nula. Vamos ficar, por exemplo, se eu calcular o p-valor e ele der igual a 0,12, eu vou ter como estar rejeitando ou aceitando a hipótese nula, olhando para um nível de significância. Se eu olhar um nível de significância aí de 10%, 10%, esse nível de significância de 10% é menor do que o nosso p-valor. Deixa eu colocar em número decimal, fica mais fácil de vocês fazerem esse tipo de comparação. Então, se eu adotar um nível de significância de 10%, que é 0,1, ele vai ser menor do que o nosso p-valor, que é igual a 0,12. Então, a nossa probabilidade associada a aceitar a hipótese nula é maior que o nosso nível de significância. Então, aqui a gente não tem nenhum tipo de evidência para não se rejeitar a hipótese nula. Então, a gente aceita ela. Por outro lado, se eu continuar adotando um 5%, que seria 0,5, também vai ser menor. E 1% também vai ser menor. Então veja que independente do nível de significância que eu for adotar, de 1%, 5% ou 10%, ele vai ser menor. Ou seja, a probabilidade de eu aceitar a hipótese nula, quando ela é verdadeira, é maior. Está muito favorável a gente aceitar a hipótese. Professor, fez outro exemplo então que a gente rejeita. Simplesmente se eu tiver um p-valor... escrevi errado aqui. Simplesmente se eu tiver um p-valor que seja, por exemplo, igual a 0,002. Então, esse p-valor que eu vou estar adotando, o p-valor que eu vou estar adotando, não, que eu vou ter obtido, ele vai ser menor tanto ao nível de 1%, tanto ao nível de 5%, como também ao nível de significância de 10%. Então, essa probabilidade aqui, ela é menor do que os níveis de significância adotados. Então, ela não está favorecendo eu aceitar a hipótese nula. Ou seja, ela está indo contra a nossa hipótese nula. Então, nesse caso aqui, é onde a gente vai rejeitar a hipótese nula. E quando a probabilidade, esse p-valor for maior que o nível de significância, ele está favorecendo a hipótese nula. Então, a gente aceita a hipótese nula. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver, então, aqui a análise de regressão, vista a nossa análise de variância, tá bom? Que vai ser a nossa ANOVA.